Olá, meus amigos, um dia de muita paz, de muito trabalho da renovação íntima para todos nós. Hoje é exatamente 21 de março de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 1, Progressão dos Espíritos. O nosso estudo anterior, nós fizemos a questão 114 e a questão 115. Hoje nós iremos fazer a questão 115A. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizado pelo nosso amigo Tarcísio. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui para aprender um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, essas obras maravilhosas que temos em mãos. Querido irmão Allan Kardec, que possamos internalizá-las, absorver todos esses ensinamentos para o nosso dia a dia, que possamos refletir a cada momento no que estamos fazendo, porque sabemos qual é o nosso destino. Nos guiai, nos orientai, mostrai o verdadeiro caminho a ser seguido, Senhor. Dai-nos força, que assim seja. Então vamos lá, vamos para a obra, o Livro dos Espíritos. Questão 115A. De acordo com isto, com a resposta da 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Então, de acordo com isto, os espíritos se assemelhariam, na sua origem, a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida. Então, a comparação que o professor Allan Kardec, quando fala do espírito, é que o espírito seria semelhante na sua origem a uma criança que ignora e sem experiência alguma, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento. Então, essa pergunta, Kardec diz assim, é isso então, Resposta, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Então, nós sabemos que uma criança rebelde, ela tem mais dificuldade de aprendizado. A criança doce é muito mais fácil você passar qualquer tipo de informação e conhecimento. E por ela ser doce, ela acaba anuindo com esse ensinamento, entendeste? E a criança rebelde não. Então ele diz assim, já aproveitou o gancho mostrando que tem crianças e crianças. O que ele está querendo dizer? Tem espíritos e espíritos. Porque, volto a repetir, todos tivemos a mesma origem? Tivemos. Mas quando nós lá desenvolvemos a inteligência, a arte de pensar, ali nós já começamos a escolher os caminhos. E a partir dali começou a ser nos dado o livre-arbítrio. Então, nesse processo aí, a partir desse momento, quando a criatura desenvolve já a sua arte de pensar, de refletir, de decidir, de montar, de construir, a partir desse momento ele tem o seu livre-arbítrio e ele vai responder. E a partir desse momento, uns se tornam dóceis e outros se tornam rebeldes. Aqui no planeta Terra, 99,99% são dos rebeldes. A lei de Deus. Nós ouvimos, encarnados, acordados, as lições da doutrina espírita, mas no nosso dia a dia nós não vivemos. Isso quer dizer que somos o quê? Rebeldes. Porque a gente não pode nem dizer, mas eu não lembrei, porque foi falado no mundo espiritual. Não, isso está sendo falado aqui, para nós. Os nossos irmãos católicos também escutam o evangelho, mas no dia a dia
Os nossos irmãos protestantes escutam o evangelho, mas no dia a dia, então, o grupo dos terrícolas são de espíritos rebeldes à lei de Deus. Quem que a gente quer que vença? A nossa personalidade, a nossa forma e o nosso jeito de viver. Então ele diz, seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Quanto mais doce o espírito, mais fácil ele se submete à lei de Deus. Por que que nós não submetemos à lei de Deus? Porque nós não queremos fazer a vontade de Deus e nós queremos sempre fazer a nossa vontade. E quando se diz fazer a vontade de Deus, isso é sinônimo de sacrifício, de renúncia, de humildade, que a gente não quer ser humilde. A gente odeia ser humilde e a gente adora ser arrogante. A gente ama dar a última palavra, gritar, bater, espernear, porque a gente quer do nosso jeito. Isso é característica de um terrícola. Essa rebeldia pode ser dominada. Essa rebeldia pode ser dominada, controlada. Esse é o trabalho. Falando da criança, ele precisou de um pai e de uma mãe para colocar limites. Beleza. E nós, espíritos, é a dor. Então quem é que nos põe no eixo? É a dor. É o sofrimento. E normalmente nos tira do palco do teatro, do palco que a gente adora fazer show. Então normalmente quando é que a dor vem? Quando tu tá afastado do teu ambiente show. Vamos pegar o Paulo de Tarso. Qual era o ambiente show dele? Jerusalém. Aonde Jesus foi lá chamá-lo? No deserto, antes de entrar em Damasco. Então o que a tia está querendo falar? Normalmente a dor chega quando nós já não exercemos mais o cargo que a gente empinava o nariz. É lá na velhice, o corpo já está quebrado, é ali naquele momento que o papai vai trabalhar. E às vezes quando o filho é muito rebelde, ele diz, eu vou acelerar o processo, vou te pôr na cama. Entendestes? E isso com aqueles que ele percebe que vai dar jeito pôr na cama. Porque a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. É como se fosse assim, eu vou fazer isso contigo, Saulo, porque eu sei que isso vai ter resultado. Mas para muitos isso não vai dar resultado. Então vai ser só mais um dando trabalho, e esse trabalho que ele vai estar dando não vai resolver nada. Então fica com saúde, meu filho, a vida todinha, porque essa é a tua última encarnação aqui. Pra cá tu não volta mais. Entende, gente? Quando o papai coloca o filho pra ficar lá na caminha, no leito, é porque ele sabe que pode dar um bom resultado. Porque para colocar alguém no leito, ele envolve um trabalho muito grande. Quem que vai dar banho? Quem que vai trocar fralda? Quem que vai dar comida? A quantidade de medicação? Quem vai comprar o remédio? Não é só colocar na cama. Ele programa, ele tem que organizar o grupo que vai cuidar. Vocês já tinham pensado nisso? Então, quando você olha assim, alguém aprontando, inteirando 70 anos aprontando, papai disse assim, não adianta levar para o leito. Só vai dar trabalho e não vai resolver. Deixa ele acabar a encarnação dele, vai se enrolar mais ainda e já não volta mais para o planeta. Sai do celular para a pedra lascada. Hã? Vai sair do celular para a pedra lascada. Vai sair do celular para a pedra lascada. Entendeu? Viver no meio daqueles que ainda não desenvolveram o bom senso, o sentimento, o respeito, viver como um bicho. Tia, isso é regredir? Não é. Tem seres humanos de gravata que são bichos, animais. Não tem respeito pelo corpo, não tem respeito pela família, não tem respeito pela dor do outro. É um bicho. Não vive na condição de um espírito, de um ser espiritual, mas ainda de um animal irracional. Às vezes o animal irracional guiado pelo instinto vai cuidar mais da prole e do bando deles, assim, do que um ser humano desse de gravata. Que já adquiriu o livre-arbítrio. É aquilo que eu falo, você não vai ver nenhum animal estuprando um outro animal. Você não vai ver nenhum animal adulto pegando um animal infantil. Não vai ver. Você não vai ver um animal matando outro animal só por prazer de matar. Ele mata para comer, porque ele está com fome. Quando ele não está com fome, ele não mata. Ou para se defender, se for o caso. Porque é pautado no instinto. E o ser humano, ele tem livre-arbítrio. E volto a repetir, a gente não pode esquecer isso.
Os terrícolas não são parâmetro para o universo. Gente, isso aqui é um planetinha, gente. É bem pequenininho isso aqui. É uma coisinha de nada. Em relação ao universo e os demais planetas, isso aqui não é nada. Então, em relação ao universo, o que diz Nosso Senhor? Que Ele deixou as 99 que estavam no aprisco e foi atrás de 1%. O que Ele está querendo dizer? Eu vim para os terrícolas porque são os doentes, são aqueles que se desgarraram. Mas 99% dessa criação divina, desses espíritos, seguem a lei de Deus. Por quê? Porque é a atitude, é a escolha mais lógica que alguém pode ter. Ou você quer viver num planeta que tem guerra, que tem fome, que tem matança, que tem estupro, que tem abandono. Entendeu? Então ele diz, seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Então, a vida de um homem tem um tempo. A criança, ele não fez a comparação da criança. Você é infantil até 10, 11 anos. 12 anos você já entra na pré-adolescência. Então, tem um termo. A vida do homem tem um termo. A do espírito, não. Você pode passar milênios se comportando como criança. Milênios se comportando como criança. É por isso que quando eu estudo hoje o Evangelho, que eu vou ver as lições do nosso Senhor Jesus, eu digo, gente, isso aqui é alfabetização. Não briga com o seu amiguinho. Compartilha seu lanche com o amiguinho. É primário, gente, isso. E a gente ainda está se debatendo. Né? Mas que são lições primárias, são. Jesus veio trazer as lições que a gente dava conta. Ele não trouxe lições de Cristo. Ele até usava a nossa linguagem para a gente compreender. A gente tem que sentir dor nessa hora? Tem. Porque a gente tem que se tocar. Porque a gente já está há milênios ouvindo aí as mesmas coisas. Questão 116. Há espíritos, existem espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Para sempre, você vai ficar eternamente sendo inferior? Você está brincando com o Papai do Céu com essa pergunta? Não. Todos se tornarão perfeitos. Todos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Por quê? Como já dissemos de outra vez, que você tem que entender que os espíritos estão respondendo para espíritos da terra. Para esses espíritos aí da terra, demora muito. Porque o que a gente aprende quando a gente estuda? A gente vai estudar o Livro dos Espíritos, o livro A Gênesis, quando a gente pega o Consolador. E aqui mesmo vocês vão ver essa resposta. Que cada um tem um livre-arbítrio. Nós já estudamos isso a semana passada. Aquele que não saiu da reta, o que ele fez? Chegou mais rápido. Aquele que ficou dando volta, está aí há milênios. E aqui a questão 114, né? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando, se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que ele foi destinada, que é a perfeição. Outros só suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Então, para um terrícola, demora. Entendeu? Demora. Não, todos se tornarão perfeitos, eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seu filho. Essa aqui é a ideia do demônio, do anjo que se rebelou contra Deus. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Banindo eternamente o filho? Estamos juntos? Questão 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? E aí, é preciso ler a resposta? Não é isso que a gente estava falando ainda há pouco? Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição, porque ele falou ainda há pouco que isso demora. Por exemplo, a criança, ela tem 2 anos, tem como ela adiantar para ter 8? Não. Por isso que ele falou ali, ó, sim, a comparação é justa. É justa, mas não é assim, é uma comparação.
Porque a criança ela não tem como adiantar na condição de espírito. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Deixa de atender os teus caprichos e atende à vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Sacrifício. O que eu tenho que sacrificar, tia? Antigamente o povo não ia fazer sacrifícios para Deus, só que eles achavam que era fazer oferenda, sacrificar animal, sacrificar gente. Não, é sacrificar os meus desejos. Então, sacrificar a vaidade, sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo, sacrificar os ciúmes, sacrificar a vaidade, sacrificar a posse. O estudo de ontem foi maravilhoso de Lacordaire no nosso evangelho. Nós somos o quê? Ministros de Deus. Se você está na condição da riqueza. Ministro. Vai lá e faça o que você deve fazer. Em meu nome. Então a gente não quer, a gente se ilude. A gente quer gozar, ter, acumular. E nisso a gente perde uma encarnação toda. Sacrifício. Quem que está pronto para se sacrificar? É igual quando adoece alguém da família. Quem que vai para o hospital? Um empurra para o outro. Ninguém quer ir para o hospital passar uma noite. Eu não gosto de hospital. Eu respondo, eu adoro. Eu acho o máximo ir para o hospital. É lindo. É um sacrifício. Mas não fica um empurrando para o outro. Falando de coisa simples. E não é para ir para ficar com o vizinho, não. É para ir ficar com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã. Então, é por isso que se torna difícil para a gente. Porque a gente não quer se sacrificar para nada. Aguentar uma mulher chata, um marido chato, um filho rebelde. Abrir mão dos nossos desejos. Isso é sacrifício. Porque o sacrifício que a vida nos chama é esses, de criança. Não é o sacrifício de você entrar na arena, ver um monte de leão, tá 3, 4 dias sem comer, leões africanos, saltar para te devorar. Não é esse. Esse a gente não tá pronto. Isso aí é pra gente grande. É só o pequenininho ali do dia a dia. E como nós estudamos a questão número 115, é aceitar a prova com submissão, sem reclamar. E sem reclamar. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde. Aí ele pegou a questão 115A. O Espírito pegou a própria comparação do Kardec. 118. Presta atenção na pergunta. Os espíritos podem degenerar. O que é degenerar, gente? Regredir ao ponto de repente até desaparecer? Os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que o distanciava da perfeição. Então presta atenção aqui, gente. Quando a gente fala em exílio, as pessoas dizem assim: mas tia, o espírito não regride. Como é que ele vai habitar um planeta primitivo? O fato de nós estarmos vivendo num planeta de provas e expiações, isso não quer dizer que ainda aqui nesse planeta eu tenho espíritos que já desenvolveram a inteligência, mas que não desenvolveram a moral. Logo, a nível moral, são primitivos. Ainda agem como os homens da caverna. Quando eu falo em homem, eu estou falando do ser hominal. Sai para caça, volta, come, bebe, dorme e procria. Só isso. Não desenvolveu o senso moral. Então ele vai sentir falta lá do computador, do celular, do chuveiro elétrico, da máquina de lavar, do micro-ondas, da casa arrumada. Mas a nível moral tá igual. E outra coisa, a inteligência que ele adquiriu, ele vai levar. Só que o que vai acontecer? É igual assim, você é um excelente cozinheiro. De repente te coloco dentro de uma cozinha, em um sítio, e lá o que você tem é só água e sal. E aí? E você sabe cozinhar, mas você não tem a matéria-prima. Vai ser água e sal. Entende? Quando você vai para um planeta desse, nesse processo de exílio, você não vai ter a matéria-prima, mas você vai ter ideias.
Gente, nós vivemos no período romano, aqueles aquedutos, que a gente olha para a Idade Média e parece assim que regrediu. O povo do Império Romano era muito mais evoluído do que o povo da Idade Média, quando fala de organização. Entende? Então a gente obviamente sabemos que eram grupos capelinos, que traziam as ideias. Compreende? Então, o que eu aprendi eu levo, eu não vou perder, mas eu vou para um planeta inferior. E detalhe, eu ainda vou com uma missão, que eu vou ajudar o desenvolvimento intelectual, porque moral eu não posso. Porque talvez eu seja até pior que eles. Porque eu tenho a malícia, as paixões, e eles não. E quando a gente fala em exílio, com a experiência que nós temos do livro A Caminho da Luz, foram 4 grandes grupos. Dos 4 grandes grupos, 3 eram religiosos. Os hebreus, aqueles que vieram para o grupo dos hebreus, eram extremamente vaidosos e orgulhosos. Os hindus, extremamente espiritualizados, mais vaidosos, orgulhosos, e aquela divisão de casta. E os egípcios, que também eram extremamente espiritualistas. Os arianos eram o grupo mais revoltado contra Deus, parece que era um grupo que não aceitava realmente Deus, mas eles vieram justamente aonde? No grupo dos hindus, e dali eles migraram esse grupo, formando os hindus europeus, que é a raça ariana. Entende, gente, isso? Então, a gente fazendo balanço, a gente diz, então quer dizer que o povo que conhece a religião se enrola muito mais. A gente ainda tem algumas encrencas que a gente carrega, mas tem encrencas que não cabe mais para um espírita. Não cabe mais. Atitudes que não cabe mais para um espírita. Não para um espírita. Então, os espíritos podem degenerar? Não. Mas à medida que ele vai avançando, compreendem o que o distanciava da perfeição. Então, ou seja, se eu ainda sou esse ser que eu sou, que eu tenho que avaliar os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, o que eu idealizo, isso mostra quem eu sou ainda. Eu ainda não conquistei isso. Porque quando você conquista uma condição moral, quando é uma conquista tua, que aquilo firmou dentro de ti, não é mais um treino, tia, quando é que firma? Quando você vive. Uma conquista, ela só se torna conquista quando eu vivo na prática. Essa é uma conquista tua, tu nunca mais perde. Pode vir reencarnação, você não vai mais perder, porque isso não tem como degenerar. É daqui para frente, entendeu? Então, uma conduta moral alcançada, isso é um patrimônio teu. Basta a gente ver o livro Renúncia. Lembra quando Alcine reencarnou? Como é que era a infância de Alcine? Como é que era aquela criança? Meiga, doce, amável, querida, adorava trabalhar, adorava ajudar. Quando ela pegou aquele menino Rob, que era o filho da empregada, lembra? Todo deformado, ela, oh mamãe, tão lindo, posso? Mãe, eu vou cuidar dele. Você vê que era uma criança, é um espírito dócil. E infelizmente os pais não têm olhos para ver as predisposições das crianças, desses espíritos que estão reencarnando, para ver se o menino ou a menina é egoísta, é violento, agressivo. É na infância que já mostra quem é. É a função dos pais, é educar. Deveria ser. Mas ele não está nem perto para olhar, para ver. O pai saiu, a mãe saiu e os filhos ficaram. Então, entendeu isso quando ele diz, à medida que vai avançando e vai compreendendo o que estava distanciando da perfeição. E o que nos distancia da perfeição? Vaidade, orgulho, egoísmo. Como você leu ontem a mensagem no amanhecer, que agora vai ser ao amanhecer. Ao amanhecer, o que o Emmanuel falou através de Chico? Qual é a conquista mais difícil? A humildade. É a conquista mais difícil, é a humildade. Porque a humildade é contra a vaidade e contra o orgulho. O humilde, ele está sempre pronto a servir. Então ele diz, então, se você alcançou esse ponto, você não perde nunca mais. Ninguém perde, ninguém degenera uma conquista moral. Se tem, tem. Quando o espírito termina uma prova não é expiação. Expiação, eu vou reparar o mal que eu fiz. Eu já saí da reta. Expiar, eu saí da reta.
E eu vou reparar o mal que eu fiz. Quando eu reparar o mal que eu fiz, aí eu volto para a reta e vem a prova. A prova, ela só acontece na reta. A expiação é quando eu saio da reta. Ficou claro isso, gente? Para a gente entender bem a diferença de prova e expiação. Tá? Então, aqui ele está dizendo, quando o Espírito termina uma prova, se é uma prova, ele está na reta ou fora da reta? Ele está na reta. A prova é o papai que manda. E a expiação, tia, não é Deus que manda? Não, somos nós, com as nossas mazelas, com o nosso egoísmo, vaidade, orgulho e por aí se vai. E nós, terrícolas, temos passado muito mais tempo nas expiações do que na prova. Então, ele diz, quando o Espírito termina uma prova, ele fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Acabou, aprendeu. Quando ele passou pela prova, que ele viveu a prova sem murmurar, sem reclamar e foi firme até o final, ganhou ponto. A lição fixou, não perde mais. Então é aquilo que eu digo, eu não preciso fazer uma regressão de memória para saber o que eu fiz. Basta eu olhar o que eu penso. Aí eu tenho ideia por onde eu andei, o que eu preciso trabalhar. Porque o pensamento fala de quem eu sou. Por isso, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Eu posso até não falar dos meus pensamentos para ninguém, mas eu tenho que pelo menos assumi-lo para a minha pessoa, para eu saber quem eu sou e aonde eu devo trabalhar. Entende? Quando o Espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Então, logo não vai regredir, logo não degenera. Pode permanecer estacionário, ou seja, estacionou, não progride, mas também não regride. Não degenera, aprendeu a lição, aprendeu, tá ali. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ficou claro, gente, isso? Então, uma lição aprendida, uma lição fixada. Qual é essa lição aprendida? É na prova. Quando é que eu sei que fixei? Quando você viveu. Esse é o momento. Ficou claro, gente? Será que os nossos irmãos que vão ouvir pelo canal também irão compreender? Faço votos que sim. Se não, coloca aí no nosso canal. Esse capítulo do livro 2, do capítulo 1, a progressão dos espíritos, nós vamos refletir bastante. Porque isso fala da nossa vida, isso fala do nosso processo de evolução, isso fala da nossa responsabilidade, isso nos dá uma sacudida realmente, uma sacudida para que a gente possa trazer a responsabilidade para cada um de nós, reconhecer aquilo que estamos, saber que a responsabilidade é toda nossa e que o tempo que nós vamos levar também depende de cada um de nós. Uma ressalva. Quanto maior o tempo, maior a dor. Então, aquilo que a gente acha que está ganhando, a gente, na verdade, está perdendo muito. Então, é a frase que a tia tem falado. Eu posso hoje chegar no final da noite, encostar minha cabeça, fazer minha oração e perguntar, Conceição, hoje, em que momento você fez um sacrifício? Se eu não fiz nenhum sacrifício hoje, eu não vivi esse dia, foi um dia que eu perdi. Então, todos os dias eu tenho que viver pelo menos um sacrifício. A primeira luta é contra a preguiça. O preguiçoso, ele não cresce, ele não evolui, ele é acomodado. O preguiçoso, ele está sempre explorando alguém. Então, vamos para a luta. Não é fácil, é uma guerra contra as nossas mazelas, feridas pútridas morais. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Tem crianças e crianças, tem espíritos e espíritos. Todos tivemos a mesma origem, mas quando nós lá desenvolvemos a inteligência, a arte de pensar, ali nós já começamos a escolher os caminhos. E a partir dali começou a ser nos dado o livre-arbítrio. A partir desse momento, ele vai responder. E a partir desse momento, uns
se tornam dóceis e outros se tornam rebeldes. Aqui no planeta Terra, 99,99% são dos rebeldes à lei de Deus. Nós ouvimos, encarnados, acordados, as lições da doutrina espírita, mas no nosso dia a dia nós não vivemos. Isso quer dizer que somos o quê? Rebeldes. Porque a gente não pode nem dizer, mas eu não lembrei, porque foi falado no mundo espiritual. Não, isso está sendo falado aqui, para nós. Os nossos irmãos católicos também escutam o evangelho, mas no dia a dia... Os nossos irmãos protestantes escutam o evangelho, mas no dia a dia, então, o grupo dos terrícolas são de espíritos rebeldes à lei de Deus. Quem que a gente quer que vença? A nossa personalidade, a nossa forma e o nosso jeito de viver. Quanto mais doce o espírito, mais fácil ele se submete à lei de Deus. Por que que nós não submetemos à lei de Deus? Porque nós não queremos fazer a vontade de Deus e nós queremos sempre fazer a nossa vontade. E quando se diz fazer a vontade de Deus, isso é sinônimo de sacrifício, de renúncia, de humildade, que a gente não quer ser humilde. A gente odeia ser humilde e a gente adora ser arrogante. A gente ama dar a última palavra, gritar, bater, espernear, porque a gente quer do nosso jeito. Isso é característica de um terrícola. Esse é o trabalho. Falando da criança, ele precisou de um pai e de uma mãe para colocar limites. Beleza. E nós, espíritos, é a dor. Então, quem é que nos põe no eixo? É a dor. É o sofrimento. E normalmente nos tira do palco que a gente adora fazer show. Quando nós já não exercemos mais o cargo que a gente empinava o nariz. É lá na velhice, o corpo já está quebrado. É ali naquele momento que o papai vai trabalhar. E às vezes quando o filho é muito rebelde, ele diz, eu vou acelerar o processo, vou te pôr na cama. E isso com aqueles que ele percebe que vai dar jeito pôr na cama. Porque a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. Mas para muitos isso não vai dar resultado. Então vai ser só mais um dando trabalho e esse trabalho que ele vai estar dando não vai resolver nada. Então fica com saúde, meu filho, a vida todinha, porque essa é a tua última encarnação aqui. Pra cá tu não volta mais. Entende, gente? Quando o papai coloca o filho pra ficar lá na caminha, no leito, é porque ele sabe que pode dar um bom resultado. Porque para colocar alguém no leito, ele envolve um trabalho muito grande. Quem que vai dar banho? Trocar fralda? Dar comida? Quem vai comprar o remédio? Não é só colocar na cama, ele tem que organizar o grupo que vai cuidar. Então quando você olha assim, alguém aprontando, inteirando 70 anos aprontando, papai disse assim, não adianta levar para o leito. Só vai dar trabalho e não vai resolver. Deixa ele acabar a encarnação dele, vai se enrolar mais ainda e já não volta mais para o planeta. Viver no meio daqueles que ainda não desenvolveram o bom senso, o sentimento, o respeito. Viver como um bicho. Tia, isso é regredir? Não é. Tem seres humanos de gravata que são bichos, animais. Não tem respeito pelo corpo, não tem respeito pela família, não tem respeito pela dor do outro. É um bicho. Não vive na condição de um espírito, de um ser espiritual, mas ainda de um animal irracional. E o ser humano, ele tem livre-arbítrio. E volto a repetir, a gente não pode esquecer isso. Os terrícolas não são parâmetro para o universo. Em relação ao universo e os demais planetas, isso aqui não é nada. Então, em relação ao universo, o que diz Nosso Senhor? Que ele deixou as 99 que estavam no aprisco e foi atrás de 1%. O que ele está querendo dizer? Eu vim para os terrícolas porque são os doentes, são aqueles que se desgarraram. Mas 99% dessa criação divina, desses espíritos, seguem a lei de Deus. É a escolha mais lógica que alguém pode ter. Ou você quer viver num planeta que tem guerra, que tem fome, que tem matança, que tem estupro, que tem abandono. Ele não fez a comparação da criança? Você é infantil até 10, 11 anos. A do espírito não. Você pode passar milênios se comportando como criança. É por isso que quando eu estudo hoje o Evangelho, que eu vou ver as lições do nosso Senhor Jesus, eu digo, gente, isso aqui é alfabetização. Não briga com seu amiguinho. Compartilha seu lanche com o amiguinho. É primário, gente, isso.
E a gente ainda está se debatendo. Jesus veio trazer as lições que a gente dava conta. Ele não trouxe lições de Cristo. A gente tem que sentir dor nessa hora? Tem. Porque a gente tem que se tocar, porque a gente já está há milênios ouvindo aí as mesmas coisas. Que você tem que entender que os espíritos estão respondendo para espíritos da terra. Para esses espíritos aí da terra, demora muito. Cada um tem um livre-arbítrio. Aquele que não saiu da reta, chegou mais rápido. Aquele que ficou dando volta, está aí há milênios. Um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seu filho. Isso aqui é a ideia do demônio, do anjo que se rebelou contra Deus. Deixa de atender os teus caprichos e atende à vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Sacrifício. É sacrificar os meus desejos. Então, sacrificar a vaidade, sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo, sacrificar os ciúmes, sacrificar a posse. Nós somos ministros de Deus. Se você está na condição da riqueza, vai lá e faça o que você deve fazer. Em meu nome. A gente se ilude, a gente quer gozar, ter, acumular, e nisso a gente perde uma encarnação toda. Sacrifício. Quem que está pronto para se sacrificar? Então é por isso que se torna difícil para a gente, porque a gente não quer se sacrificar para nada. Aguentar uma mulher chata, um marido chato, um filho rebelde, abrir mão dos nossos desejos. Isso é sacrifício, porque o sacrifício que a vida nos chama é esses, de criança. Não é o sacrifício de você entrar na arena, leões africanos, saltar para te devorar. Esse a gente não está pronto. Isso aí é para gente grande. É só o pequenininho ali do dia a dia. E é aceitar a prova com submissão, sem reclamar. Tia, o espírito não regride. Como é que ele vai habitar um planeta primitivo? O fato de nós estarmos vivendo num planeta de provas e expiações, eu tenho espíritos que já desenvolveram a inteligência, mas que não desenvolveram a moral. Logo, a nível moral, são primitivos. Ainda agem como os homens da caverna. Sai para caça, volta, come, bebe, dorme e procria. Só isso. Não desenvolveu o senso moral. Então ele vai sentir falta lá do computador, do celular, do chuveiro elétrico, da máquina de lavar, do micro-ondas, da casa arrumada. Mas a nível moral tá igual. A inteligência que ele adquiriu, ele vai levar. Quando você vai para um planeta desse, nesse processo de exílio, você não vai ter a matéria-prima, mas você vai ter ideias. O que eu aprendi, eu levo. Eu não vou perder. E detalhe, eu ainda vou com uma missão, que eu vou ajudar o desenvolvimento intelectual, porque moral eu não posso. Porque talvez eu seja até pior que eles. Porque eu tenho a malícia, as paixões, e eles não. E quando a gente fala em exílio, com a experiência que nós temos do livro A Caminho da Luz, foram 4 grandes grupos. Dos 4 grandes grupos, 3 eram religiosos. Aqueles que vieram para o grupo dos hebreus eram extremamente vaidosos e orgulhosos. Os hindus, extremamente espiritualizados, mais vaidosos, orgulhosos, e aquela divisão de casta. E os egípcios, que também eram extremamente espiritualistas. Os arianos eram o grupo mais revoltado contra Deus, parece que era um grupo que não aceitava realmente Deus, mas eles vieram justamente aonde? No grupo dos hindus, e dali eles migraram esse grupo, formando os hindus europeus, que é a raça ariana. Quer dizer que o povo que conhece a religião se enrola muito mais, mas tem encrencas que não cabe mais para um espírita. Se eu ainda sou esse ser que eu sou, que eu tenho que avaliar os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, o que eu idealizo, isso mostra quem eu sou ainda. Eu ainda não conquistei isso. Porque quando você conquista uma condição moral, quando é uma conquista tua, que aquilo firmou dentro de ti, não é mais um treino, quando você vive. Uma conquista, ela só se torna conquista quando eu vivo na prática. Essa é uma conquista tua, tu nunca mais perde. Pode vir reencarnação, você não vai mais perder, porque isso não tem como degenerar.
É daqui para frente, entendeu? Então, uma conduta moral alcançada, isso é um patrimônio teu. E, infelizmente, os pais não têm olhos para ver as predisposições das crianças, desses espíritos que estão reencarnando, para ver se o menino ou a menina é egoísta, é violento, agressivo. É na infância que já mostra quem é. É a função dos pais, é educar. Deveria ser. Mas ele não está nem perto para olhar, para ver. O pai saiu, a mãe saiu e os filhos ficaram. À medida que vai avançando, vai compreendendo que estava distanciando da perfeição. E o que nos distancia da perfeição? Vaidade, orgulho, egoísmo. É a conquista mais difícil, é a humildade. Porque a humildade é contra a vaidade, contra o orgulho. O humilde, ele está sempre pronto a servir. Então, se você alcançou esse ponto, você não perde nunca mais. Ninguém perde, ninguém degenera uma conquista moral. Se tem, tem. Expiação, eu vou reparar o mal que eu fiz. Eu já saí da reta. Quando eu reparar o mal que eu fiz, aí eu volto para a reta e vem a prova. A prova, ela só acontece na reta. A expiação é quando eu saio da reta. A prova é o papai que manda. E a expiação, tia, não é Deus que manda? Não, somos nós, com as nossas mazelas, com o nosso egoísmo, vaidade, orgulho e por aí se vai. E nós, terrícolas, temos passado muito mais tempo nas expiações do que na prova. Quando ele passou pela prova, que ele viveu a prova sem murmurar, sem reclamar e foi firme até o final, ganhou ponto. A lição fixou, não perde mais. Então é aquilo que eu digo, eu não preciso fazer uma regressão de memória para saber o que eu fiz. Basta eu olhar o que eu penso. Aí eu tenho ideia por onde eu andei, o que eu preciso trabalhar. Porque o pensamento fala de quem eu sou. Por isso o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Eu posso até não falar dos meus pensamentos para ninguém, mas eu tenho que pelo menos assumi-lo para a minha pessoa, para eu saber quem eu sou e aonde eu devo trabalhar. Para que a gente possa trazer a responsabilidade para cada um de nós, reconhecer aquilo que estamos, saber que a responsabilidade é toda nossa e que o tempo que nós vamos levar também depende de cada um de nós. Uma ressalva: quanto maior o tempo, maior a dor. Então, aquilo que a gente acha que está ganhando, a gente, na verdade, está perdendo muito. Se eu não fiz nenhum sacrifício hoje, eu não vivi esse dia. Foi um dia que eu perdi. A primeira luta é contra a preguiça. O preguiçoso, ele não cresce. Ele não evolui. Ele é acomodado. O preguiçoso, ele está sempre explorando alguém. Então, vamos para a luta. Não é fácil, é uma guerra contra as nossas mazelas, feridas pútridas morais. Entendestes? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga aqui presente e ao nosso Senhor Jesus pela inspiração, pelo trabalho. E que nós possamos, amado Mestre, depois de ouvirmos tantas advertências, nos esforçarmos na nossa vida, no nosso cotidiano. Graça te damos, Senhor.